porta da frente da minha vizinha está escancarada há 2 dias. Como era uma tarde ensolarada de sexta-feira, não dei muita importância no começo. Eram 14h30 e eu tinha acabado de voltar do trabalho. Quando vi a porta da frente da minha vizinha aberta, imaginei que ela estivesse apenas descarregando algo do carro. Entrei na minha própria casa e segui minha rotina de sempre depois do trabalho. Sair para correr, arrumar um pouco a casa e depois fazer o jantar para mim e para minha esposa Alice. Só à noite comecei a achar que havia algo errado. Eu estava levando nossa cachorra Bailey para seu último passeio do dia. Era o crepúsculo náutico, meu momento favorito para estar ao ar livre. Sempre gostei de caminhar com a Bailey nesses últimos minutos preciosos em que ainda há luz suficiente para ver o horizonte. Coloquei a coleira nela enquanto ela pulava de empolgação, e nós dois saímos para a noite fresca. Depois de alguns segundos, olhei para cima e percebi que a porta da casa da minha vizinha, bem em frente à minha, ainda estava escancarada. Outra coisa estranha. O carro dela estava na garagem, mas a casa estava completamente escura. Nem uma luz acesa. Foi aí que tudo começou. Resolvi atravessar a rua. Minha vizinha se chama Isabelle, tem uns 20 e poucos anos. Parece uma garota doce, mas não somos exatamente amigos próximos. Às vezes eu dou limões da nossa árvore para ela em troca dos figos dela. E basicamente é só isso que temos de convivência. Mesmo assim, ver aquela porta aberta me deixou inquieto. E se tivesse acontecido alguma emergência médica e ela estivesse inconsciente, ou pior, no chão da entrada? Subi alguns passos na garagem e a coleira na minha mão ficou esticada de repente. Olhei para baixo e vi que Bailey tinha se sentado firme no chão, se recusando a avançar, mesmo quando chamei pelo nome dela e puxei a guia. As orelhas estavam em pé, os olhos fixos na casa, como se esperasse por alguma coisa. Ela não rosnava, mas a postura alerta e a recusa em se aproximar me deixaram nervoso. Resolvi deixar que minha voz fechasse a distância entre nós e a porta da vizinha. Isabelle? É o Brian, aqui da frente. Você consegue me ouvir? Por um momento, só silêncio. Aí, quando eu já ia soltar a guia da Bailey e subir os degraus até a casa, uma voz veio da escuridão. Oi, Brian, disse ela, tossindo uma vez e limpando a garganta. Desculpa, tô no meio do jantar aqui. Que foi? Soltei um suspiro de alívio. Oi, desculpa incomodar, é que vi que sua porta da frente estava aberta e queria ter certeza de que você sabia. Estranhamente, veio uma pausa longa. Eu sabia que ela estava dentro da casa agora, perto bastante para conversar comigo da porta. Então, por que a demora? Isabelle? Ah, que fofo de você se preocupar. Sim, eu sei que tá aberta. Tá tão quente hoje que quis deixar o vento entrar. Já vou fechar. Ah, claro. Boa noite pra você então. Pra você também. Com isso, puxei a Bailey de volta pra calçada e terminamos nosso passeio. Voltei pra casa, aliviado por saber que minha vizinha estava bem, e fui dormir. O sábado foi um dia preguiçoso, merecido. Acordei às 10 horas, tomei o café que a Alice preparou e depois passei um tempo com ela e a Bailey no quintal. O dia estava nublado e por volta das 15 horas começou uma chuva leve que nos obrigou a voltar para dentro. Alice atendeu uma ligação da irmã que mora na ponta do nosso bairro, enquanto eu fui para a sala assistir TV. Só que, antes de me acomodar, olhei pela janela da frente e me surpreendi. A porta da frente da Isabelle estava aberta de novo. Aberta de novo? Pensei. Ou será que nunca foi fechada? Cheguei mais perto da janela e observei a casa do outro lado da rua. A chuva caía mais forte agora, e as nuvens cinzentas e pesadas deixavam tudo parecendo noite. Mesmo assim, não havia uma única luz acesa na casa da Isabelle. Estava tão escuro lá dentro que a entrada parecia menos uma porta e mais um retângulo preto pintado na parede. Olhei para Bailey, deitada no sofá ao lado, e vi que ela também olhava pela janela. As orelhas abaixadas, ela me lançou um olhar rápido e depois voltou a encarar a rua. Não consegui dizer se ela só estava curiosa ou se também sentia que algo estava errado. Nesse momento, Alice entrou na sala. Já não estava mais no telefone e me cumprimentou com um sorriso estranho, quase nervoso. Foi uma conversa esquisita, disse ela, sentando-se ao lado da Bailey. Tá tudo bem? Não sei. A Clara viu uma mulher espiando dentro da casa dela umas noites atrás. O quê? Sinistro, né? E parece que ela não foi a única. Aparentemente, teve mais gente lá do lado dela do bairro vendo a mesma coisa. Ninguém foi roubado ou ferido, pelo menos que a Clara saiba. Mas ainda assim, meio assustador. Vamos garantir que tudo fique bem trancado hoje à noite. Na hora, pensei na minha vizinha.
Perguntei para minha esposa como era essa mulher. Como eu disse, Isabelle e eu não éramos próximos, mas eu sabia que ela tinha terminado há pouco um relacionamento longo e difícil. Seria exagero pensar numa ligação entre as duas coisas, mas vai saber. Coração partido faz a pessoa fazer loucuras. Alice hesitou um pouco. Bem, você conhece a Clara, disse finalmente. Ela tem um jeitinho meio supersticioso. Vive contando histórias. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que levar o que ela diz com um grão de sal. Quando Alice me contou como a mulher tinha sido descrita, senti um arrepio percorrer a espinha. Clara disse que a mulher era alta e magra, tanto que ela chegou a confundir com um homem. Disse que a pele parecia esticada demais no rosto e que os olhos eram fundos demais, como se estivessem enfiados lá no crânio. Quando percebeu que Clara tinha visto ela, a mulher deu um sorriso enorme antes de sumir na noite. E aparentemente, quando sorriu, tinha dentes demais. Fiquei em silêncio, sem saber o que pensar dessa história mórbida. Amor, a porta da Isabel estava aberta de manhã? Ela pensou um pouco enquanto fazia carinho na Bailey. Acho que estava. Se nada mais, eu devia pelo menos avisar a Isabelle para ter cuidado. Vesti minha capa de chuva e saí, descendo a garagem molhada com cuidado. Quando cheguei à calçada, ouvi latidos frenéticos atrás de mim. Olhei para trás e vi a Bailey na janela, com as patas apoiadas no parapeito, rosnando e choramingando alto por cima do barulho da chuva. Alice apareceu ao lado dela alguns segundos depois, tentando acalmá-la sem sucesso e me olhando com uma expressão de dúvida. Dei de ombros e atravessei a rua. Parei ao pé dos degraus da varanda da Isabelle e escutei. Como antes, dava para ouvir alguém lá dentro, mas não dava para entender o que era. Ouvi um som profundo, úmido, de rasgo, como algo sendo arrancado. E também, como antes, não dava para ver absolutamente nada. Uma voz chamou da escuridão: Brian! Oi de novo, disse eu, só depois percebendo que ela não tinha como saber que era eu. Desculpa incomodar de novo, mas queria te avisar uma coisa. Você se importaria de sair por um minuto? Brian. Ela repetiu num tom quase de bronca. Agora não é uma boa hora. Você sempre me pega no meio de uma refeição. Não vai demorar. Tentei convencê-la. Quando não respondeu, subi alguns degraus. Isabel, tem acontecido umas coisas estranhas no bairro ultimamente. Sei que você gosta de deixar a porta aberta por causa do vento, mas talvez fosse melhor fechar hoje. Ah, mas estou tão confortável aqui no sofá. Por que você não? Fecha a porta para mim. O sofá? Ela não estava no meio do jantar? Mesmo que estivesse comendo no sofá, a voz dela soava tão próxima que parecia estar a poucos passos de mim. Estaria escondida atrás da porta? Subi o resto dos degraus, tentando lembrar como era o interior da casa das vezes em que estive lá. Sabia que a sala ficava logo à esquerda da entrada, provavelmente onde ela dizia estar sentada. Também lembrava que havia um interruptor de luz bem ao lado da porta. Quer saber? Pensei. Vou entrar só um minuto, dizer oi e fechar a porta para ela. Assim eu ficaria em paz, vendo ela de verdade, em vez de só ouvir a voz. Olhei por cima do ombro na direção da minha casa. Bailey ainda latia, feito louca, o que me deixava nervoso. Mas ver a Alice me observando me deu alguma tranquilidade. É só uma casa, disse a mim mesmo. Uma casa normal, com minha vizinha dentro. Respirei fundo e fiquei parado no batente, surpreso com o fato de que, mesmo tão perto, o interior da casa continuava completamente escuro. Estendi a mão para dentro e ela sumiu, como se eu tivesse mergulhado num poço de tinta. Tentei tatear o interruptor, mas meus dedos tocaram em algo sólido, algo carnudo. Puxei a mão de volta, certo de que tinha tocado em alguém. Isabelle, perguntei à escuridão. E então, a poucos centímetros de mim, ouvi uma risada. Era uma risada profunda, rouca, zombeteira, e não se parecia em nada com a voz da minha vizinha. Antes que eu reagisse, ouvi passos rápidos sobre o piso de madeira, se afastando, diminuindo, até que percebi, era o som de alguém correndo para longe de mim. Depois de alguns segundos, achei que ouvi uma porta se abrir e se fechar ao fundo. A dos fundos, talvez. De novo, enfiei o braço para dentro e dessa vez achei o interruptor. Acendi a luz e senti alívio ao ver o interior da casa se revelar. Uma entrada normal, um cabideiro normal, um sapateiro normal. Nenhum intruso à vista. Mas o alívio durou pouco, porque quando entrei de vez, virei à esquerda, fui para a sala e vi minha vizinha. Ou pelo menos, o que restava dela. Ela estava jogada no sofá. A cabeça pendia de lado, as órbitas vazias e a boca escancarada, sem dentes, pareciam três buracos abertos no rosto. O rosto em si estava vermelho, não por estar coberto de sangue, como pensei no primeiro instante,
mas porque estava sem pele. Ela tinha sido esfolada. Não só o rosto, mas os braços e a parte de cima do tronco. Parecia que alguém vinha trabalhando nela meticulosamente, descendo pelo corpo, até eu interromper. Paralisado de medo e confusão, fiquei ali, esperando acordar de um pesadelo. Esperando Isabelle aparecer de algum cômodo e me dizer que aquilo era uma decoração de Halloween. Esperei tempo demais. E então cambaleei para fora, sob a chuva. Quando voltei para casa, liguei para a polícia na mesma hora, embora tivesse dificuldade em explicar o que tinha visto. Eles chegaram rápido, pegaram meu depoimento e o da Alice, e depois foram investigar do outro lado da rua. Já se passaram dias, não me disseram nada, mesmo com minhas ligações repetidas para a delegacia. Não consigo respostas, não consigo dormir, não consigo comer. Só fico revendo a cena na minha cabeça. A voz, a sensação de tocar alguém no escuro e, claro, a imagem do corpo mutilado daquela pobre garota. Tenho perguntas demais para contar, mas três se destacam. Quem diabos era com quem eu estava falando? Como conseguiu soar exatamente como a minha vizinha? E por que todas as noites, desde que encontrei o corpo, a Bailey não para de sentar diante da porta e rosnar?